Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu vou explicar qual é a diferença entre os sentimentos da pessoa narcisista e a empatia da pessoa narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo aqui comigo. Muitas pessoas confundem sentimentos com empatia. Isso eu vejo direto em vários canais, em vários relatos, em vários comentários e até mesmo na página do Narcisista Sem a Máscara lá no Instagram, que é o @narcisista sem a máscara. Então, quando a gente fala que narcisistas eles têm sentimentos, e eu já fiz um vídeo a respeito disso, as pessoas automaticamente associam sentimentos e intensidade de sentimentos à empatia. E é por isso que as pessoas continuam dentro do ciclo e acabam se dando muito mal. Porque não conseguem diferenciar nem o que é ter sentimentos com o que é ter empatia. Quando a gente fala do sentir da pessoa narcisista, sim, eles têm sentimentos. Eles também sentem alegria quando conseguem tapear alguém, quando conseguem conquistar alguma coisa que eles querem. Eles também sentem raiva, eles também sentem inveja, eles também sentem tristeza quando eles são desmascarados, frustrados. Sim, como qualquer pessoa normal. Eles também têm sentimentos. Mas entendam que o sentimento não significa ter empatia. A empatia significa o quê? Quando você é capaz de se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é empatia. Tem pessoas que têm mais empatia e tem pessoas que têm menos empatia. E tem pessoas que têm uma empatia completamente nula, como é o caso da pessoa narcisista, tá? Então, o que acontece é uma confusão. Quando a gente fala, narcisistas têm sentimentos, as pessoas já pensam, não, mas ele não tem empatia. Como assim tem sentimentos? As pessoas, infelizmente, não conseguem diferenciar as coisas. Não é necessário não ter sentimentos para não ter empatia. A pessoa pode ter sentimentos somente por ela, somente pelas coisas dela, somente pela vida dela, somente o que atinge ali o mundo dela, o resto que se dane. Quer dizer, a pessoa narcisista, ela é dessa maneira. É como eu falo, no mundo da pessoa narcisista só existe ela. É como se fosse o Pequeno Príncipe, ali no seu planetinha, ou então no Fantástico Mundo de Bob. E aí a pessoa narcisista, o que ela faz? Tudo que acontece tem que girar em torno dela. Ela é a protagonista de tudo. O resto que se dane, quer dizer, falta empatia com os outros. Ela não está nem aí se vai prejudicar alguém, se vai passar por cima de alguém, se aquela pessoa está sofrendo com aquela humilhação que ela fez. Ela não se importa. O que importa é a vontade dela, aquilo que ela quer ser feito. Ela não pensa também pelo lado do coletivo. É somente pelo lado individual, pelo lado dela. Isso quer dizer o quê? Sente raiva, sente tristeza, às vezes entra até em depressão, sente alegria, sente empolgação, mas não consegue se colocar no lugar das outras pessoas, não sente empatia. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas, porque eu vejo às vezes muita gente falando, tal transtorno, a pessoa tem muitos sentimentos, ela tem muito. E esquece que isso não significa ter empatia. Fora que até mesmo nós, que somos pessoas sem transtorno, dependendo das nossas experiências de vida, a gente pode ter mais empatia, como dizemos dos empatas, que eles têm uma empatia mais à flor da pele, então eles conseguem se colocar no lugar de todo mundo e muitas das vezes eles se ferram por isso, que eles não conseguem colocar um breque, um limite. E ao mesmo tempo tem pessoas que dependendo, não passei por essa situação, então não consigo sentir o que aquela pessoa está sentindo. Não tem empatia porque não passou por aquela situação. Isso a gente fala como uma empatia normal, que geralmente vem do próprio ser humano. Então o ser humano ele vai ter empatia por algumas coisas, algumas situações, principalmente se são situações que ele já vivenciou na pele,
E outras ele pode até se compadecer. Nossa, coitado, coitada, tá passando por isso, judiação. Mas não vai ter aquele sentimento mesmo de empatia. Fica uma empatia fria. Fica algo mais artificial. Porque não vivenciou na pele. Por isso que eu sempre falo para vocês. Quando vocês vão buscar um tratamento, busquem pessoas especialistas que geralmente já viveram relacionamentos abusivos também, porque elas vão entender vocês. Isso eu sempre falo nas páginas e nos comentários. Não somente pessoas especializadas que estudaram sobre o tema, mas pessoas que também já passaram na pele. Então elas conseguem ter essa parte da empatia vivida através de experiências. Elas conseguem se colocar no lugar de vocês. Agora, tem pessoas que não passaram isso na pele, vai até se lamentar, mas fica por isso mesmo, e tem outras que já não terão nenhuma empatia, nem a empatia fria, tipo, dane-se, eu nunca passei por isso e acho que não queria passar. Tem pessoas assim, que só vão ver o que é o negócio quando sentirem na pele a emoção. Eu sempre falo isso. Tá? Então, o ser humano em si, tirando os empatas, que é uma pequena porcentagem, tem muita gente que fala que é empata e não é. O ser humano em si, ele tem uma empatia seletiva. Depende muito das experiências de vida dele, depende muito do que ele passou, depende muito da forma como ele enxerga o mundo. Aí ele vai direcionar a empatia dele para aquilo que ele considera ou para aquilo que mexe com ele. Os empatas, que são poucos, tá? Eles são acometidos de uma empatia demasiada. Então aí eles conseguem se colocar no lugar de todo mundo, eles viram praticamente uma esponja, eles vão absorvendo tudo dos outros, inclusive coisas negativas, e aí eles acabam até adoecendo. Por isso que eu falo aqui que até a empatia tem que ter um limite. Porque senão, você fica querendo salvar o mundo, veste o arquétipo do herói, esquece de você, começa a entrar em situações que não deveria entrar, e aí depois quem vai se dar mal é você. Tá? Então tem tudo isso. Tudo que é exagero não é equilibrado. E muita gente coloca o codependente como sendo um super empata. E não, a maioria dos codependentes que eu conheço, eles têm a empatia seletiva. Eles têm uma empatia demasiada e não é nem uma empatia demasiada. Na verdade, é uma codependência com a pessoa tóxica com quem eles se relacionam ou com quem eles se relacionaram, porque há uma ligação emocional, há um vício ativado e há uma codependência com essa pessoa tóxica. Quer dizer, foi feita uma fusão entre o codependente e essa pessoa tóxica. Então, o codependente se sente, no final das contas, sendo essa pessoa também, tendo parte dessa pessoa dentro dele. O codependente, ele perde a identidade durante o ciclo. E aí, ele acaba mesmo pegando vários comportamentos e características dentro do ciclo, até características muito tóxicas da pessoa abusiva. Então, ele sente que ele, essa pessoa, muitas das vezes, é uma única pessoa. Isso acontece. Então, ele vai ter uma tremenda empatia, entre aspas, por essa pessoa tóxica. E aí, não consegue se livrar. Ai, coitadinho, coitadinha. Não tem onde morar, não tem onde viver, o que vai ser dele, o que vai ser dela. Às vezes está sendo massacrado, massacrada por aquela pessoa. Mas como tem essa dependência emocional, fica naquele negócio de ter dó. E aí, já chega nas redes sociais, eu sou codependente, sou um super empata. Não é. Não é um super empata. A maioria dos seres humanos tem uma empatia baseada em experiências, vivências, uma empatia seletiva conforme os seus valores e conceitos. E isso é o normal, está dentro da normalidade. Claro que quanto mais melhorar essa empatia, poder abranger aí melhor, desde que também não se torne algo exagerado, como acontecem com muitos empatas. Que aí fica algo completamente exagerado e no final das contas o empata que vai se dar mal. Que às vezes toma partido de situações que vão levar esse empata
para o buraco. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio, olhar as coisas antes de tomar um partido. Porque às vezes a gente também pode estar tomando aí um partido errado. Agora, a pessoa narcisista, ela tem sentimentos também. Claro, a maioria dos sentimentos são tóxicos, são sentimentos destrutivos, principalmente direcionados aos outros. Mas falta empatia na pessoa narcisista. Como no mundo da pessoa narcisista só existe ela não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. É somente o lado dela que ela visa. Então, os sentimentos da pessoa narcisista são egóicos, egoístas, e a falta de empatia, ela é bastante presente em quem tem esse transtorno de personalidade.